Será que está com som? Meu boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em todos os vossos corações. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que essa casa me fez para que eu pudesse estar aqui essa noite, trazer um pouco do Evangelho de Jesus, trazer algumas narrativas. E também quero agradecer o retorno a esta casa. E no início da década de 70, iniciei-me aqui como espírita através das mãos bondosas desse grande ceareiro, Sebastião Bastos, quem eu tenho muita estima e consideração. Antes de nós adentrarmos, propriamente dita, ao tema que eu venho trazer, e vim trazer para vocês sobre a vida de Adolfo Bezerra de Menezes. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos os presentes, com a necessidade de responder. Vai ser respondido na consciência de cada um. Quem de nós hoje, quando eu falo nós, é eu e você? Quem de nós hoje, nas ruas, nas avenidas ou mesmo na rodovia, aquele carro adentrou a nossa frente a 40 km por hora e nós, com aquela pressa, temos vontade, às vezes até xingamos a pessoa que está nos retardando a marcha e nós nos esquecemos que é a providência divina que colocou aquele obstáculo à nossa frente para que pudesse evitar um perigo iminente. Mas nós xingamos, blasfemiamos. Nós teríamos que agradecer a providência divina que veio nos bater a porta, rezar um Pai Nosso diante daquele momento difícil e agradecer, porque hoje nós sabemos que talvez aquele momento foi para evitar um acidente ali na frente, ou mesmo um atropelamento. Hoje nós sabemos quanto que custa um atropelamento. Bom, mas na noite de hoje, eu venho trazer a mensagem. Nós sabemos, já ouvimos falar muitas vezes, Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, Kardec brasileiro, mas eu acredito que é pouco divulgado sobre a vida, a trajetória desse grande ceareiro. Para que eu pudesse fazer essa palestra, eu li o livro Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, de Francisco Quaroni. Lindos casos de Bezerra também. Bezerra, Chico e você. E alguns relatos também. E o Adelino, que todos devem conhecer, ali de Mirassol, que convivera muitos anos com o Chico, e nos trouxe algumas informações também. O encarne de Bezerra de Menezes, vou narrar qual é o seio dessa família que o Bezerra de Menezes chegou na crosta da terra. O seu Antônio Bezerra era um grande latifundiário no Ceará, Riacho do Sangue, detentor de grande quantidade de terra, e que, com o passar da intempéries, as pragas, cada colheita foi diminuindo a sua receita, a sua renda, ele se tornara endividado. Chamara todos os credores através de uma assembleia, e expôs aquele momento, aquela situação que se encontrava. Estava em liquidação, insolvente, não tinha como efetuar o pagamento aos credores, e propôs que cada credor, na medida do seu crédito, recebesse um quinhão daquela grande propriedade que ele possuía. No primeiro momento, as pessoas, os seus amigos, não queriam aceitar, mas não tinha outra situação se não fosse aquela, porque ele realmente queria saldar o seu compromisso.
E assim o fez. Mas por derradeiro, ele pede que ele pudesse ficar com a sede da fazenda e um pedaço de terra para plantio e sustentação da sua família. Foi justamente nessa época já de dificuldades que vem encarnar no Brasil, na pátria do Cruzeiro do Sul, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes reencarna em 29 de abril de 1831, quando do seu reencarne, o anjo Ismael chama aquele espírito e diz a ele que ele teria uma missão no orbe terrestre. Ele iria encarnar na pátria do Cruzeiro do Sul, como é a forma carinhosa que a espiritualidade maior se refere ao nosso querido Brasil. Depois das 10 horas da noite, nós podemos ver aqui ao sul, o Cruzeiro do Sul. E disse aquele espírito: a sua missão vai ser de arrebanhar a maior quantidade de homens bons em Cristo Jesus, porque até então a doutrina espírita tinha existência de poucos anos. Em segundo lugar, disse a ele: a sua segunda missão é fazer a caridade. Caridade essa até onde as tuas forças suportarem. Porque depois dali Jesus o fará. Diante dessa narrativa, meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, nós podemos tirar que quando alguém nos bate a porta, ou alguém nos para na calçada mostrando um receituário, e havendo necessidade de recurso para a compra daqueles remédios, pedindo uma ajuda, a gente põe a mão no bolso, dá R$5, ou 10, ou 2, ou uma moeda talvez. E nós todos temos certeza, saímos que uma receita hoje não fica menos do que R$50. Mas nós ficamos pensando, nossa, não dei aquela quantidade suficiente, será que ele consegue? Você pode ter certeza que você contribuiu até onde as tuas forças suportaram, porque dali Jesus o fará. Tem Bezerra de Menezes, nasceu no estado do Ceará, na cidade de Riacho do Sangue, em 29 de agosto. Ele, desde criança, os pais já notavam os dons da cura. Curava pequenos animais, asa de aves, e assim foi a vida de Bezerra na infância. Bezerra de Menezes concluiu o curso primário lá mesmo, no Riacho do Sangue, sempre foi um aluno muito bem aplicado. Terminara o curso primário, o seu pai queria que Bezerra estudasse, mas ali no Riacho do Sangue não existia colegial e nem o curso fundamental. Mas Bezerra de Menezes, através do seu irmão mais velho, que era diretor de escola em Olinda, Bezerra de Menezes se transfere para lá, onde faz o seu curso. Diz a narrativa que Bezerra de Menezes sempre foi um aluno bem aplicado. Já no segundo ano, quando faltava o professor de latim, estava lá o Bezerra ensinando. Professor de matemática, professor de português, estava lá o Bezerra auxiliando. Bezerra de Menezes concluiu o seu curso colegial. Retorna para a casa dos seus pais, no Riacho do Sangue. O seu pai, respeitando a vontade da profissão que cada um de nós temos a tendência ou gostamos, pergunta a ele: filho, o seu pai, não sei qual seria o seu gosto, mas o gosto do seu pai seria que você se transformasse em medicina, fosse um médico. Ele disse: olha, pai, realmente, essa é a minha vontade. Mas, pai, mas como que eu vou estudar medicina num estado tão distante que é o Rio de Janeiro, e nós não possuímos recurso, pai? Mas o velho, através de poucos amigos, poucos parentes, conseguiu
uma quantia de 400 mil réis, quantia suficiente para o translado no vapor do Ceará ao Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes desce no Rio de Janeiro, o seu primeiro desafio na vida, uma pequena mochilinha de roupa, pouca roupa, não tinha parentes, amigos, e perambulando pela antiga cidade do Rio, matriculou na Faculdade de Medicina da Água Vermelha e viu na necessidade que ele havia de encontrar um aconchego ou um lar para ele poder fazer o seu refúgio. Bezerra andando pelas ruas e vê uma alfaiataria, adentra essa alfaiate, conversa com esse artífice e diz a ele que tinha feito a matrícula na Faculdade de Medicina e que ele não tinha conhecimento nenhum naquela cidade. Se ele conhecesse alguém que podia disponibilizar um quarto, o alfaiate disse a ele: olha, eu tenho um quartinho aqui no fundo, se você não for uma pessoa de luxo, é um quarto simples. E mostrou esse quarto para ele. Segundo diz a narrativa do livro, era um quartinho pequeno, uma pequena cama. Uma cama essa que talvez tinha sido cama em algum lugar do passado, com alguns tijolos. Uma pequena mesinha, um jarro d'água. Para ele foi o suficiente. Bezerra de Menezes começou o início do seu curso e se sentiu na obrigação e na necessidade de arrumar algum recurso financeiro para pequenas despesas, comida. E ele se prontificou em ministrar aulas particulares. E logo se tornou conhecido na região, e ali tinha um jovem que disponibilizava a ensinar aqueles que procuravam. Bezerra de Menezes já estava no segundo ano da faculdade, devendo todas as taxas que lhe era obrigatório a pagar. Fez uma oração muda a quem ele era devoto, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que ajudasse ele naquele momento difícil. Então, adentrado naquela semana, adentra um aluno, procurando pelo professor Bezerra, e disse a ele: olha, Bezerra, eu estou precisando de aulas particulares. O moço de cabelo alinhado, muito bem vestido, e disse: que assunto que você queria? É matemática. Ele olhou e viu que fugia um pouco os seus conhecimentos, e disse: olha, eu não conheço a fundo essa matéria, mas o jovem insistiu com ele. Não, eu prefiro, o senhor, os outros amigos já passaram por aqui, viu a forma que você ensina. E ele, diante da necessidade, aceitou aquele compromisso e pediu para que o aluno voltasse daqui uma semana, porque ele ia na biblioteca da faculdade aprimorar aquele estudo para poder ministrar. O rapaz coloca a mão no bolso, tira um tufo de dinheiro, uma quantia até razoável, e diz: olha, quero pagar 6 meses adiantado do seu ensinamento. Bezerra olha para aquele moço e diz: mas eu nem lhe ministrei, mas Bezerra, se você não aceitar, sou jovem, meu pai, sou de família abastada, jovem aqui no Rio de Janeiro, com certeza eu vou gastar esse dinheiro e não vou ter condições de pagar. Ele acabou aceitando. Bezerra estudou a matéria, aguardou a chegada daquele aluno, só que aquele aluno nunca mais retornou para assistir uma aula sequer. Foi a primeira vez, mais uma vez, que a providência divina vem trazer a sua ajuda a esse grande ceareiro. Bezerra de Menezes, mesmo na faculdade, os seus colegas de turma o convidavam: mas Bezerra, você mora tão longe, num quartinho ali nos fundos, você não quer morar na pensão com a gente, ou numa república? Mas Bezerra de Menezes era uma pessoa simples, sempre preferia ficar recluso no seu canto, orando e estudando. No terceiro ano de faculdade,
um capitão médico do exército, viu que aquele jovem era dedicado nos seus conhecimentos, ou convida para fazer estágio no hospital do exército, para ser auxiliar nas cirurgias. Ele prontamente aceitou. Bom, Bezerra de Menezes, depois de 5 anos, conclui o curso de medicina. 5 anos de estudos. No dia da formatura, ele estava apenas com um canudo debaixo do braço e o anel no dedo de formatura. Diz a narrativa que naquela época o diploma pouco valia, conhecimento nem pensar. O que realmente tinha vantagem era mostrar o anel que era médico. Bezerra de Menezes terminara esse curso, filho de pai pobre, não tinha pai que tinha clínica médica, e passou a clinicar, mesmo ali, naquele quartinho da alfaiataria, sem receber sequer uma ajuda financeira. Bezerra de Menezes se casou, teve os filhos, e o amigo Cordeiro da farmácia Cordeiro, realmente essa farmácia não existe mais no estado do Rio, no Rio Antigo, mas o prédio continua lá. Eu tive o prazer de passar em frente. E chama o doutor Bezerra e diz: doutor Bezerra, o senhor está atendendo aquela situação difícil ali, você não quer clinicar aqui na farmácia? Tem um quartinho, uma sala ao lado aqui, sala contígua. Você pode atender seus clientes aqui. E se os seus clientes quiserem comprar o remédio aqui na farmácia, tudo bem. Um dia, Bezerra de Menezes, ao sair de casa, a sua esposa disse: Bezerra, olha, eu sei que você é uma pessoa muito caridosa, que você, quem pode pagar, você recebe a consulta, quem não pode, você também não recebe, mas nós temos as nossas despesas. Não que Bezerra de Menezes não cumpria com a sua obrigação. Diz que sempre cumpriu com todas as obrigações financeiras. Aí Bezerra pensou numa alternativa e disse à esposa: vamos até a farmácia Cordeiro. Chegando lá: Cordeiro, a minha esposa está aqui, e a partir de hoje, todos os clientes que vierem aqui para ser consultado, você vai receber a consulta e segurar e reter o dinheiro. E aquele que não tiver condições, nós não vamos receber. Mas você vai pegar esse dinheiro, guardar no envelope. No outro dia, minha esposa vinha aqui, gostaria que você entregasse. Porque se desse dinheiro na mão dele, a caridade era iminente. Diz a narrativa, uma certa manhã, adentra aquela sala minúscula, senta uma mãe com os braços escarnados, pálida, alva, com um filho ao peito, muito febril. Ele diz: mãe, o que tem essa criança? Diz que estava com muita febre, ele realmente viu. Ele utilizou aquele aparelho rudimentar, na época, o auscultor, ia no ouvido, escutou o pulmão da criança, viu que realmente estava muito cheio aquele pulmãozinho, era a razão daquela febre alta, e disse à mãe: mãe, nós já sabemos, já sei o que o seu filho tem. Eu vou prescrever a receita, e você, se puder, compra aqui na farmácia Cordeiro. É bom lembrar que o remédio naquela época era remédio homeopático. Não se conhecia o aleopático. São os únicos remédios disponíveis na época. Essa mãe descortinou a chorar, como se fosse com um véu de lágrimas, dizendo: doutor, comprar essa receita com que recurso? Apenas tinha uma moeda no bolso para pagar o bonde que nós tivemos até aqui. E essa criança se alimentou porque eu servi o peito. Ele, naquele momento,
viu que se tratava de uma situação muito difícil. Ele, como sempre fazia, cerrava os olhos e levava através de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que o ajudasse naquele momento. Aí logo veio a intenção, ele pediu licença, chamou o cordeiro. Cordeiro, a minha esposa viera buscar o faturamento do dia. Não, Bezerra, tua esposa não veio ainda. Então me dê que tem um irmão mais necessitado que nós. E entregue aquele envelope, sem saber a quantia que existia ali dentro. E diz para aquela mãe comprar o remédio e se alimentar, que talvez ainda iria sobrar algum. Diz a narrativa que naquele momento, aquele quartinho foi nimbado de muita luz radiante que ali se encontrava. Bezerra de Menezes, como eu disse, tudo que ele possuía, ele dava. Andava com dinheiro. Certa noite, descendo as escadarias da Santa Casa do Rio de Janeiro, ele vem um irmão ao seu encontro, dizendo: doutor, o senhor pode me ajudar com recurso? Falecer a minha esposa e eu não tenho recurso financeiro nem dinheiro suficiente para custear o velório. Ele, mais uma vez, sem dinheiro, colocava a mão no bolso, sabia que apenas detinha algumas moedas para o retorno do bonde, faz uma prece muda mais uma vez a Maria Santíssima, e logo vem a intenção e diz àquele senhor: irmão, retirou o anel de formatura e entregou para aquele senhor. O senhor venda-o, que você vai fazer o dinheiro necessário para custear as suas despesas. Segundo essa narrativa, eu sou convidado, principalmente no mês de agosto, que é o nascimento de Bezerra, para fazer a palestra sobre Bezerra. Mas um dia um dirigente espírita me convida e diz: Simões, você vem fazer uma palestra sobre Bezerra? Vou, com todo prazer. Mas você não vai contar aquela história do anelão, que ele deu o anel, né? Eu fiquei tão triste com aquilo, sem saber o que fazia. Um sábado dirigi até Mirassol, falei com a Adelina, falei: Adelina, surgiu essa situação a respeito do anel, falo do anel ou não falo? A Adelina olhou fixamente para mim e disse: Simões, você conhece algum médico que doou o seu anel de formatura? Falei: não. Então continua falando. Bezerra de Menezes se tornara espírita com 50 anos de idade. Do Rio de Janeiro, uma viagem de trem do Rio de Janeiro a Três Rios, ele encontra o Livro dos Médiuns, em qual ele se interessou pela doutrina. Já nesta época, Bezerra de Menezes fazia as suas palestras na Federação Espírita. Terminando uma das palestras, ele ia se dirigindo. Diz a narrativa que a doçura das suas palavras, todos ficavam de olhos marejados pela doçura das mensagens que ele trazia. Ele saindo, logo ele viu à direita um senhor, um semblante descaído, triste, cabelo em desalinho, e viu que ali se encontrava um irmão em provas, um irmão na necessidade. Relembrando as palavras de Jesus, que o pior cego é aquele que enxerga, mas não vê. Bezerra de Menezes tinha o dom de ver e enxergar a necessidade. Se dirigiu até aquele irmão e disse: e meu querido irmão, qual é o motivo dessa tristeza? E o irmão veio e disse: doutor, estamos numa situação muito difícil, estou desempregado, pouca comida na minha casa, estamos doentes, não sei, estou desesperado, se eu não conseguir uma ajuda, não sei o que será da minha vida. Ele, dinheiro não tinha, lembrou mais uma vez de Maria Santíssima, e orientasse ele naquele momento, e disse àquele irmão: irmão, você conhece Maria, mãe de Jesus? Doutor, claro que conheço.
receba meu abraço em nome de Maria, mãe de Jesus, e abraçou aquele homem carente, e disse a ele, chegando na sua casa, irmão, coloca um copo de água na mesa, chama sua esposa e filhos, faça uma oração a Jesus, a Maria Santíssima, e tudo vai se resolver. Passado alguns meses, estava lá o Bezerra de Menezes, convidado para fazer a palestra, já estava se retirando, recebeu um abraço fraterno, um abraço amigo, e disse, ô doutor, queria agradecer o abraço em nome de Maria. Aí ele lembrou daquele senhor de tempos atrás. Ele disse, doutor, fizemos aquele ritual que o senhor nos indicara. Não passou 30 minutos, a vizinha nos bateu a porta, dizendo, com uma panela de sopa que tinha sobrado, que tinha feito, nós queríamos, doutor, nós estávamos famintos. Aceitamos, e a minha esposa narrou para a nossa vizinha a nossa situação de penúria, a situação financeira de difícil, que estava desempregado. A esposa conta ao marido que o vizinho estava naquela situação. Naquela semana mesmo, doutor, ele me arrumou um serviço na fábrica onde trabalhava. Então, Bezerra de Menezes, por si só, nunca fundou albergue, porque sozinho albergava. Nunca fundou hospital, porque sozinho hospitalizava. Um abraço em nome de Maria, ele curava. Bezerra de Menezes deixava sua residência logo pela manhã, e a sua esposa disse, olha Bezerra, eu queria te mostrar a nossa despensa, onde que guardavam os alimentos. Olha, nós temos comida aí para o máximo o jantar, e se der para o almoço de amanhã, você precisa comprar alguma coisa. Bezerra de Menezes foi trabalhar, e não lembrava que ele tinha que ter para fazer a reposição daquele pedido da esposa. 9 horas da noite é o horário que ele costumava chegar. Quando o portão fazia aquele barulho característico, os seus familiares o iam receber. A esposa sorridente falou, Bezerra, eu pedi que você comprasse algumas coisas, mas não a quantidade de alimento que chegaram aqui. Um carroção de alimentos, sacos e sacos de comida amarrado. Ele disse, a esposa lhe disse, olha, se nós não doarmos parte disso, vai estragar. Você precisava comprar e exagerar? Ele sorriu para a esposa e falou, olha, não foi eu que comprei, mas vamos agradecer a mão bendita que nos trouxe isso. Ele sabia no seu íntimo que a providência divina jamais desamparava. Últimos momentos de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes ficou 6 meses enclausurado numa cama, com uma doença hoje conhecida como se fosse uma esclerose, só se movimentava do pescoço para cima, as mãos carquilhadas. A sua sobrinha, que ajudava nos afazeres da casa quando Bezerra estava doente, que trocava os seus lençóis, narra que era uma legião de pessoas que vinham sentar naquela cadeirinha, conversar com Bezerra de Menezes, ouvir uma palavra amiga, ou o nome de algum remédio para a cura. E que quando ela trocava as vestes, a roupa, troca de roupa dos lençóis, os baixos dos lençóis, sempre cheios de dinheiro que as pessoas deixavam ali. Em 11 de abril de 1900, numa sexta-feira derradeira, foi o desencarne de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes sabia que havia cumprido o dever de casa e que chegara o seu momento final. Sem que ninguém explicasse, ele consegue sentar na cama e faz, por derradeiro final, uma oração a Maria Santíssima. Mãe, Maria Santíssima, advogada de nossas súplicas perante o Mestre Jesus,
Quero agradecer, Mãe, pelas minhas dores, não pelas dores do corpo e da alma, mas sim, Mãe, por esses pobres desvalidos que se encontram aqui, esperando ainda um receituário ou uma palavra de conforto. Ó Mãe Santíssima, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz e desencarna. Naquele momento do desencarne, estava programado para que Maria, mãe de Jesus, viesse receber o espírito daquele grande ceareiro. Quando, por motivos outros, ela não pôde estar ali, ela pediu para que a irmã Celina e o anjo Gabriel viesse buscar aquele ser. Diz a narrativa que um coral de 1000 vozes na espiritualidade, em uníssono, dizendo: venha, bom velhinho, venha, Bezerra, ocupar o lugar na espiritualidade maior. Ele, através de êxtase, elevou-se um pouco e viu, teve a quantidade de mensurar a quantidade de pessoas que se encontravam ainda no quintal, na sala, na rua, esperando o momento para ser atendido. Ele disse ao anjo Gabriel que, se ele pudesse fazer um requerimento para a espiritualidade maior, que ele queria ficar no orbe terrestre, porque onde tivesse uma dor, uma lágrima, ele queria estar presente. O anjo Gabriel se retira por alguns momentos e retorna e diz a ele que ele estava autorizado a ficar no orbe terrestre o tempo que ele quisesse. E assim Bezerra de Menezes o fez. Bezerra de Menezes, um dia, estava numa praia desértica, triste, solitário, e vê um espírito se aproximar dele, um espírito muito iluminado, passos firmes, e diz: Bezerra, qual é o motivo dessa tristeza? Ele se levanta, era Antônio de Pádua, o nosso querido Santo Antônio da Igreja Católica. E diz: olha, Antônio, veja aqui os pedidos, os requerimentos que aí me chegam. Comida, vingança, promoção em serviço, para que eu consiga acelerar processos. Eu não fiquei no orbe terrestre, Antônio, para dar esses pedidos que aqui chegam. Onde tivesse uma dor, uma lágrima, eu queria estar presente. Mas Antônio de Pádua diz a ele: Bezerra, mas você não se assuste não, venha comigo. E se dirigiu até Pádua, onde Santo Antônio tem a igreja, e disse a ele: escuta aqui as lamentações. Casamento, comida, vingança, até vingança, e pedido. Quando nós formos fazer um pedido para a espiritualidade maior, nós não podemos pedir essas coisas da matéria, nós temos que pedir hoje do coração, com aquela intuição dentro de nós, não da forma. E nós também estamos mal acostumados, quando pedimos ajuda para a espiritualidade, nós queremos a resposta imediata. Meus irmãos, a cura é homeopática, depende da nossa oração, depende do que nós desprendemos, nós fazemos. Não, mas nós queremos na hora. Toma lá, dá cá. Nós também temos conhecimento que Bezerra de Menezes, através das mãos do Chico Xavier, atendia centenas de pessoas por dia através de cartas que chegavam pelo correio. Eu mesmo me fiz valer de um endereçamento postal desse. A gente pegávamos um envelope, escrevia Uberaba, o endereço, Bezerra de Menezes, e dentro nós colocávamos o nosso nome, data de nascimento e o problema que nós tínhamos. E dentro também a gente pegava um outro envelope, subscritava com o nosso endereçamento, selado, para que eles pudessem mandar a resposta. Porque eles não tinham condições financeiras de grande quantidade de cartas
para se retornar. Segundo o Adelino me disse, através do Chico, que as pessoas, sabendo que Chico, através do Bezerra, dava um receituário, colocava nome de pessoas falecidas para testar a veracidade do atendimento, data de nascimento e postava. Diz que era unânime, quando chegava lá, a resposta era única. O irmão não necessita mais de remédio, ele não pertence mais ao orbe terrestre. O irmão necessita é de muita oração. Um belo dia, próximo a 2 horas da manhã, que terminava a psicografia, o Chico tinha um problema na vista, como é todo nosso conhecimento, estava sangrando, e ele vê o irmão Flores. O irmão Flores é um eminente auxiliar de Bezerra de Menezes, e diz a ele: o irmão Flores, o Bezerra já foi embora? Ele falou: já foi, Chico. Porque a espiritualidade, nós é que dormimos e que descansamos. A espiritualidade tem trabalho 24 horas, um cronograma certo. Tudo que o trabalho tem que se iniciar naquele horário e horário paterno. Eles têm responsabilidade. Mas o que você está precisando, Chico? Estou precisando que ele me desse um remédio aqui. Eu vou ver se eu encontro ele. Foi para a espiritualidade, não demorou muito, volta com o Bezerra de Menezes. O Bezerra falou: Chico, vim aqui quase 3 horas com você aqui, você olhou embora. Ele se sentiu assim tão pequenino e disse ao Bezerra: olha, doutor Bezerra, eu estou pedindo para esta besta humana. Aí o Bezerra olha para ele e diz: mas Chico, se você é uma besta humana, o que eu sou perante a espiritualidade? O Chico diz: o senhor é o veterinário de Deus. Foi a primeira vez que ele viu o Bezerra de Menezes sorrir. Tem, segundo a narrativa, diversas histórias de pessoas que fizeram um pedido e foram atendidos pelas mãos desse grande ceareiro espírita. Uma mãe morava em Belo Horizonte, uma criança de 6 para 7 anos, e saía de casa, andavam 20 quilômetros e peregrinava pelas ruas. Ela já sabia quais são as casas que ela procurava alimentos, e fazia isso uma vida inteira. Uma certa manhã, essa criança ficou paralítica numa cama, não levantava, e a mãe, desesperada, veio até a cidade, adentrou ao grande hospital, foi atendido pela recepcionista e disse que tinha uma criança acamada, doentada em casa. A moça foi logo perguntando: tem pagamento? O médico atende. Se não tem, nós não podemos fazer o atendido. Essa mãe desesperada adentra a porta de uma igreja que estava aberta. Perante Jesus, ela faz uma oração: ó Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, ó Deus, olha Deus, escuta o lamento de uma mãe desesperada. Olha Deus, por favor, pega um papel e um lápis, anota tudo que eu for lhe dizendo. Olha, estive no hospital e eles não podem me atender. Olha Jesus, Deus Pai, peço que mande um grande ceareiro, mande Bezerra de Menezes, se possível, curar a minha filha. Olha Deus, eu moro lá na saída da cidade, a leste, junto daquelas 2 paineiras. O senhor vira à direita, viu Deus? O senhor está anotando, né? O senhor vai andar 20 quilômetros, o senhor vai encontrar o bar do Zé. Mas não é ali, o senhor desce aquela pequena viela. Eu moro lá embaixo, numa casinha na grota, ali que eu me encontro. Deus, olha Deus, a chave está embaixo do tapete vermelho. E assim, através das suas orações, ela foi embora. Chegou já no entardecer na sua casa. Na hora que ela abre a porta, tal surpresa, a sua filha, a Glorinha, estava em pé. Veio recepcionar a mãe. Filha, o que acontecera? Falou: mãe, veio um senhor de barba branca aqui
e disse para mim: Glorinha, levanta. Eu levantei, mãe. Mas ele não falou nada, filha. Falou. Ele falou que a chave estava debaixo do tapete vermelho. Bezerra de Menezes deixa uma mensagem aos médicos, seus parceiros de profissão, dizendo que o médico não tem o direito de terminar uma refeição quando alguém ou algum necessitado lhe bate a porta e ele diz ao serviçal da casa, ou mesmo algum dos seus familiares, dizendo que ele não pode atender. Se tem pagamento, atende. Se não tiver, ele não atende. Ou está cansado. Ele diz que são médicos que querem recuperar as despesas de formatura. E que o médico tem que ser médico do corpo e da alma, como ele sempre fez. Bezerra de Menezes, sempre através de todas as mensagens que nós recebemos, Bezerra de Menezes só fala na caridade. E nós devemos fazer a caridade. E Jesus nos disse que fora da caridade não há salvação. Para encerrarmos, eu vou contar uma história de caridade, para que nós podemos fixar. Um jovem na Itália, de classe média alta, pedira, abandonara todos os bens que administrava dos seus pais, se dirigiu aos monges beneditinos, se logo na entrada da cidade, naquelas pequenas choupanas abandonadas, ele pudesse ali se instalar, que ele queria atender a todos os viajantes que ali passassem, servindo um prato de sopa, lavando os seus pés, oferecendo uma cama e, quem sabe, um leite que ele ordenhava às próprias cabras e servia. Fez isso durante 80 janeiros. Era véspera de Natal, naquela região da Itália, tem neve, é muito frio. Era véspera de Natal, nossa, 24 de dezembro, véspera de Natal. Olha, ele tinha uma imagem pequenina de Maria Santíssima com o menino Jesus. Ele arrumou uma flor na época, mesmo no inverno, que a flor era maior do que a figura, e disse: preciso fazer algo especial, véspera de Natal, e fez um caldo diferenciado. E aquela noite chegaram, passando os horários, não apareceu nenhum viajante aquele dia. E eles se sentaram naquela cadeirinha perto da lareira. Ele jamais fechava as portas se batiam entre si por causa do vento. Ele já tinha adormecido, quando, no começo da madrugada, ele escuta alguém lhe dizer em voz distante: Simeão, Simeão. Ele acorda: alguém está me chamando. Chegar algum viajante, ele pega aquele candeeiro já de mãos trêmulas, carquilhado, faz lume para aqueles viajantes, senta naquela cadeirinha que ele sempre fez, e logo pegou água morna e foi lavar as pernas daquele viajante. Ele viu que aquele viajante tinha andado muitos quilômetros, estava com as pernas inchadas, e ele começou a lavar, passava o pano. Logo, para o seu espanto, ele vê feridas naquela perna, úlceras. Meu Deus, feridas. Ele corre lá, pega mais panos limpos e começa a limpar aquelas feridas. Quando ele vê sair daquelas feridas estrelas resulantes, idênticas que nós vemos no céu. Ele, assustado, levanta o candeeiro com a mão trêmula e vê que é Jesus que está sentado naquele. Mas, mestre, você aqui na minha choupana. O mestre disse: Simeão, me dê um abraço, o meu pai mandou buscar você. Meus queridos irmãos, hoje os tempos são outros. Nós não podemos, na entrada de Rio Preto, montar ali uma casa e ficar lavando os pés das pessoas ou servindo. Mas, diante disso, nós sabemos que quantas casas, tantos albergues noturnos, necessitam de voluntário para servir a sopa e lavar os pratos.
Quem sabe, talvez, nós lavando os pratos em nossas casas, esfregando ali, podemos ver estrelas resulantes. Queria agradecer a presença de todos, por nos ouvir. Vamos fazer uma oração nesse momento. Bezerra de Menezes, com certeza, está presente aqui. E vamos mentalizar as pessoas nos hospitais, algum amigo, alguma pessoa que se encontra no leito da dor, aguardando um remédio por caridade, que esse grande ser, ele espírita, possa atender, mesmo os lares em discórdia. Que a paz de Jesus esteja em todos os vossos corações. Muito obrigado.